Olá, eu sou o André de Boay e vou ver com vocês essa disciplina de semântica formal. A aula de hoje é uma aula introdutória. O objetivo é explicar, né, o que é semântica formal, em que contexto a gente estuda a semântica formal e para que ela serve, tentando motivar vocês a cursar, a estudar a disciplina. Então vamos dar uma olhada nisso. Então, o contexto que a gente estuda a semântica formal é no contexto de linguagens de programação. Né? A gente sabe que semântica é o significado, o comportamento de alguma coisa, e a gente estuda isso então no contexto de linguagens de programação. Então a ideia de semântica formal é expressar um modelo matemático, né, que explique o comportamento de linguagens de programação. Mas por que eu preciso então de um modelo matemático, um modelo formal para explicar o comportamento de linguagens de programação? Quais são as vantagens disso? Por que eu preciso disso? Né? Uma coisa que a gente nota é que linguagens de programação elas geralmente são explicadas em manuais usando inglês, português, e a gente sabe que as línguas elas são muito ambíguas. Então, um modelo matemático, um modelo formal, ele acaba com esse tipo de ambiguidade, né, e dá uma explicação única para o comportamento, para o feature da minha linguagem de programação. Além disso, bom, uma vez que eu tenho uma especificação sem ambiguidades, né, uma explicação clara do comportamento de uma linguagem de programação, isso serve então para duas coisas. Uma para que a gente possa obter uma implementação, né, dessa linguagem de programação, e também analisar o comportamento de programas para verificar se eles estão respeitando as regras da minha linguagem de programação. Então, quais são os usos, né, da semântica formal? Um seria para implementar mesmo a linguagem de programação. Uma vez que eu tenho esse comportamento especificado de uma maneira formal, de uma maneira rigorosa, que é independente de arquitetura, bom, então eu posso passar essa linguagem, implementar essa linguagem de programação seguindo essa especificação em uma arquitetura específica. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria a ideia de verificação formal. Quer dizer, uma vez que eu tenho essa especificação formal da minha linguagem de programação, eu posso provar, né? Provar propriedades a respeito dos meus programas. Eu posso verificar se um programa respeita ali a sua própria especificação. Esse tipo de coisa a gente pode fazer com ferramentas. Existem ferramentas, né, provadores de teoremas, que permitem que eu especifique a linguagem de programação, né, usando algum método formal, e depois prove propriedades a respeito da linguagem e dos programas escritos nessa linguagem de programação. Mais ou menos a ideia é que se eu consigo provar matematicamente uma propriedade a respeito do meu programa, eu sei que meu programa tem um certo comportamento mesmo sem ter rodado ele, né? A outra coisa interessante que eu consigo fazer com semântica formal, né, é projetar linguagens, propor novas construções e abstrações para linguagens de programação. Quer dizer, uma vez que eu tenho ali a especificação formal de uma linguagem, eu posso aumentar essa especificação formal com novas construções e abstrações para linguagens. Isso é uma coisa que a gente consegue perceber que realmente acontece. Um exemplo concreto que eu posso dar para vocês é, por exemplo, a ideia de tipos genéricos ali, polimorfismo de tipo em Java. Né? Antigamente Java não tinha essas características de tipos genéricos. Vocês lembram, né? Por exemplo, ao invés de declarar uma estrutura de dados lá, um vector, que vai conter um tipo de objetos, um tipo específico de objetos, né? Eu posso declarar que aquele vector ele possui objetos de um tipo A qualquer, e esse tipo A qualquer eu vou saber em tempo de execução. Isso é uma coisa que, não é, que hoje em dia tem, por exemplo, em Java, em C Sharp, mas essas coisas não existiam antigamente.
Essas coisas foram propostas em artigos que estendiam a especificação, a semântica formal da linguagem Java com essas novas construções. Uma vez que esses artigos ali foram aceitos, né, em congressos e revistas da área, então a linguagem Java foi estendida com essas novas construções que inicialmente haviam sido propostas usando simplesmente semântica formal. Só para ilustrar a ideia de comportamento, entender o comportamento de uma linguagem de programação, eu coloquei aqui um exemplo numa linguagem genérica ali, orientada a objetos. Eu criei duas variáveis, né, A e B, que elas possuem o tipo ponto, né? Elas são objetos da classe ponto. A classe ponto representa um ponto qualquer ali no produto cartesiano, então tem a classe ponto ali teria duas coordenadas x e y, certo? E daí o que eu fiz aqui? Ó? Criei um novo objeto ponto que vai para A e depois eu fiz B receber A, certo? E daí eu modifiquei um atributo de B, né? Como eu disse para vocês, a classe ponto tem dois atributos, x e y. Eu mudei o atributo x para 3. E daí aqui eu fiz uma comparação, né? Se A é igual a B, então o meu programa vai imprimir iguais, né? Para entender o comportamento desse programa, a gente precisa saber algumas coisas, né? Exatamente qual a semântica dessa atribuição aqui, né? Essa atribuição, ela passa uma referência da variável A para a variável B. Bom, se eu estou passando uma referência da variável A para a variável B, né? Então, uma vez que eu mudo aqui a coordenada x de B para 3, então se eu olhar o x do ponto que está na variável A, ele também vai ter o número 3, correto? E aqui, quando eu fizer, então, essa comparação entre A e B, eles vão imprimir iguais porque ambas as variáveis têm a referência para o mesmo objeto. E a gente sabe, né, que em linguagens orientadas a objeto é isso que acontece, né? As variáveis, elas contêm referências para objetos. E para entender, então, o programa, a gente tem que tem que compreender a semântica dessas operações aqui de atribuição e de comparação. Uma pessoa que não esteja acostumada com linguagens orientadas a objetos, né, poderia compreender esse programa aqui de uma maneira diferente. Poderia pensar que essa atribuição aqui faz uma cópia, por exemplo, né, e daí eu estou modificando somente o objeto. Somente o objeto que está em B e a comparação aqui não iria imprimir iguais. Mas a gente sabe, né, a gente compreende que linguagens orientadas a objeto trabalham com referências. Mas e se a gente quisesse dar uma semântica diferente para essa linguagem orientada a objetos, né? Se a gente quisesse fazer nessa atribuição aqui, fazer uma cópia desses objetos, qual o impacto disso, né? Como a gente especificaria esse tipo de coisa? Bom, esse tipo de questões é o que a gente se preocupa aqui com a semântica formal das linguagens. Como especificar, como explicar esses comportamentos, né? Usando algum formalismo que é usado para semântica formal, e qual o custo disso, né, de obter tal comportamento quando a gente implementa uma linguagem nova de programação. Bom, aqui nesse slide aqui eu tenho mais ou menos essa discussão que eu acabei de fazer para vocês. Então, quando a gente está especificando ou pensando numa linguagem de programação nova, a gente tem duas preocupações iniciais, né? Seriam a sintaxe e a semântica dessa linguagem. E às vezes existe uma certa confusão a respeito desses conceitos.
Então, o que é a sintaxe, né? A sintaxe, ela se preocupa em explicar o que são programas bem escritos, programas bem formados em uma linguagem de programação, né? Então, ela se preocupa ali com a estrutura gramatical dos programas. Se a gente pegar esse programinha aqui, exemplo, e for analisar ele em termos sintáticos, o que a gente tem aí, né? A gente tem uma sequência de comandos, sendo que essa sequência de comandos é composta por 3 comandos. Esses 3 comandos são atribuições, e nessas 3 atribuições, a expressão sendo atribuída é apenas uma variável. Então esse programa ele está bem escrito e ele tem essas características sintáticas. Mas qual a semântica desse programa, né? Qual o significado desse programa? O que ele faz? Esse programa aqui ele está, né, trocando, está usando o Z como um temporário e está trocando, né, o conteúdo da variável x com o conteúdo da variável y, usando esse z como um temporário. Ou seja, a gente passa o valor de x para z, e daí, como a gente guardou já o valor de x, eu posso sobrescrever, né, o valor que estava em x com o conteúdo da variável y, e daí depois eu pego, né, o conteúdo z, que era o valor original do x, e passo para y. Então o que esse programa faz? Qual a semântica dele, né? Troca o conteúdo das variáveis x e y, e a variável z termina com o valor inicial de x nesse programa. Então essa seria a semântica desse programa. E bom, para dar a semântica de programas, de linguagens de programação, né, para fazer essa especificação formal de uma linguagem, existem várias técnicas que a gente vai dar uma olhada aqui. As principais seriam a semântica operacional, que é o tipo de semântica que a gente vai estudar mais a fundo nessa disciplina, e além disso tem outras, né, e as que seriam principais também, que seriam a semântica denotacional e a semântica axiomática, que a gente também vai olhar nessa disciplina. Quando a gente está projetando uma nova linguagem de programação, eu acho que inicialmente a gente tem uma preocupação que seria qual tipo de problema eu quero resolver com essa minha linguagem de programação. Se a gente for analisar as linguagens por essa ótica, né, a gente poderia classificar elas em 2 tipos de linguagem, e acho que essa seria uma primeira escolha, né, quando a gente fosse fazer o design, o projeto de uma nova linguagem de programação. A gente tem 2 classificações iniciais, acredito eu, que seriam se a minha linguagem é de propósito geral ou se a minha linguagem é específica de domínio ou é de domínio específico. Qual a diferença, né, disso? As linguagens de propósito geral, elas em teoria conseguem resolver qualquer tipo de problema. Obviamente, cada uma dessas linguagens ela vai facilitar a resolução de um certo tipo de problema, ou a modelagem, né, de algum tipo de problema, mas no geral elas conseguem resolver qualquer tipo de problema, né? Exemplos seriam, sei lá, C, que é procedural, Java, orientado a objetos, Haskell, que é uma linguagem de programação funcional, Prolog, que é uma linguagem orientada à lógica. Todas essas linguagens eu consigo, todo problema que eu resolvo em Java eu consigo resolver também em Prolog, né? Claro, alguns problemas vão ser mais fáceis de eu resolver usando Java e outros problemas vai ser mais fácil eu resolver usando Haskell ou Prolog, mas invariavelmente essas linguagens elas são de propósito geral, elas resolvem qualquer tipo de problema. Já as linguagens de domínio específico ou específicas de domínio, elas são focadas num único domínio, né? Elas conseguem resolver um problema em um certo domínio e talvez não consigam resolver problemas em outros domínios, né? Um exemplo clássico para entender esse conceito é o SQL, né? A linguagem de consultas em banco de dados. Ela serve muito bem para fazer consultas em bancos de dados.
ou updates em banco de dados, qualquer operação, né, em cima de banco de dados, mas ela não resolve qualquer problema computacional, né? Ela é específica para esse domínio. Outros exemplos que facilitam enxergar isso, né? LaTeX, que é uma linguagem para especificar documentos, HTML também, né? Que seria uma linguagem para especificação de documentos, VHDL para hardware, PostScript também, né? Que é uma linguagem que é interpretada lá pelas impressoras. Então, acho que uma primeira classificação quando a gente vai resolver criar uma nova linguagem é pensar a respeito do que eu quero fazer com essa linguagem. Uma outra característica, né, seria a ideia de paradigma. Em que paradigma a minha linguagem é baseado? Como serão as abstrações que essa linguagem vai me oferecer para resolver problemas? A gente está muito acostumado a trabalhar com linguagens imperativas e orientadas a objetos, né? Linguagens imperativas ou procedurais são, acho que para vocês, o exemplo mais concreto seria a linguagem C, né? Linguagens orientadas a objetos, Java, C Sharp, Simula, que é a primeira linguagem que tem características orientadas a objetos. Mas além desses dois paradigmas principais mais usados hoje em dia, existem vários outros paradigmas, né, de linguagens de programação, como por exemplo linguagens de programação funcional, que a gente usa lá aquelas características, aqueles conceitos que vocês aprenderam na disciplina de sistemas discretos para programar, para fazer programas, né? Usando funções, composição de funções, relações, conjuntos, todos aqueles conceitos eles são usados para programar em linguagens funcionais. As principais linguagens seriam Haskell, que a gente vai dar uma olhada aqui nessa disciplina, mas existem várias outras linguagens. Lisp, que é a primeira linguagem de programação funcional, Scheme, que é uma derivada de Lisp, o paradigma lógico, né, cuja principal linguagem é a linguagem Prolog. O paradigma lógico a gente programa usando aqueles conceitos lá que vocês estudaram em lógica para a computação. Basicamente a gente programa usando lógica de predicados. E também existem vários outros paradigmas que vocês já ouviram falar, programação orientada a eventos, né? que é usada para criar interfaces gráficas. A gente pensa, quando a gente programa, a gente pensa como o nosso programa vai responder a eventos que acontecem, como um passar do mouse, o clicar do mouse, né? Então, quando acontecer um evento desse, como o nosso programa vai responder a esses eventos, né? Mas existem vários outros tipos de paradigmas. Orientada à concorrência, que é um paradigma Bom, concorrência é uma coisa que hoje em dia está presente em qualquer tipo de linguagem de programação, mas existem linguagens que são ditas orientadas à concorrência. Uma linguagem bem conhecida que cunhou esse termo é a linguagem Erlang, que é uma linguagem de programação funcional e que também te obriga a programar e a organizar os teus programas pensando em concorrência, orientada a aspectos, que é um paradigma que te facilita modificar programas. É um paradigma que mantém a modularidade dos programas e mesmo assim te facilita modificar o comportamento desses programas. Existem vários outros tipos de paradigma, além desses mais conhecidos, que vocês podem dar uma pesquisada aí e vocês vão encontrar vários outros paradigmas. E as linguagens de programação também, elas não precisam ficar restritas a um paradigma, né? Muitas linguagens de programação, elas misturam esses paradigmas. E o que a gente estuda aqui é como
como essas características, como formalizar, como explicar as características desses paradigmas usando esses formalismos matemáticos, né? E, bom, e se eu quero misturar esses paradigmas, qual o efeito disso, né, no meu programa? Todas essas questões a gente consegue estudar usando semântica formal. Bom, além disso, daí já tem vários outros conceitos que a gente precisa se preocupar quando está pensando numa linguagem de programação, né? Principalmente que construções e abstrações a minha linguagem vai proporcionar para o programador e qual o comportamento dessas construções e abstrações, dados, paradigmas. Muitas vezes essas construções e abstrações elas já vêm, né? Já são baseadas no paradigma ali que a gente escolheu. Outra preocupação é eficiência, né? Que tipo de eficiência ela pode aparecer em vários níveis, né? Dependendo do número de usuários no meu programa, como esse meu programa gerado nessa minha linguagem ele explora o hardware. Então a eficiência ela se encaixa em vários níveis e a gente pode olhar isso também usando semântica formal, independência de arquitetura, né? Que é uma coisa que às vezes conflita com eficiência. Bom, tem vários outros fatores e todos esses fatores eles estão ligados também ao paradigma e às construções que a gente escolhe para a nossa linguagem de programação. Bom, existem vários tipos de semântica formal, esses são os três principais, a semântica operacional, a semântica denotacional e a semântica axiomática. A gente foca, né, principalmente aqui nessa disciplina na semântica operacional, então a gente passa a maior parte da disciplina olhando para a semântica operacional e depois a gente também dá uma olhada em alternativas à semântica operacional, né? Então, a semântica operacional, ela descreve o significado das construções da linguagem, especificando que tipo de computação ela realiza, né? Como a realização, qual o efeito dessa computação em uma máquina abstrata ou em um interpretador. O interessante da semântica operacional é que muitas vezes eu consigo pegar as regras dessa semântica, as regras matemáticas, que vocês vão ver que são parecidas ali com aquelas regras que vocês viram em lógica, né? Que tem premissas e conclusões. Essa especificação formal da semântica operacional, se eu traduzo ela para uma linguagem de programação, eu obtenho um interpretador dessa linguagem de programação. A semântica formal, a semântica operacional, ela tem dois tipos principais, que seria a semântica Big Step e Small Step. A semântica Big Step, ela recebe lá como entrada o meu programa e avalia ele até o final, usando essa ideia de interpretador ou de efeito da computação. E a semântica Small Step é um sistema de transição que vai especificando o comportamento através de vários pequenos passos. E, bom, a semântica operacional é o principal tópico dessa disciplina. Mas, além disso, tem outros tipos de semântica, como, por exemplo, semântica denotacional, que a gente usa objetos matemáticos, é como se fosse um compilador lá que transforma as construções da minha linguagem de programação para objetos matemáticos, como, por exemplo, funções, conjuntos e coisas que vocês estudaram em sistemas discretos. E a semântica axiomática, ela não se preocupa em especificar exatamente todos os efeitos das construções, né, como acontece lá na semântica operacional, mas a semântica axiomática ela permite provar que propriedades a respeito do meu programa são respeitadas durante a execução desse meu programa. Eu entendo que essas observações que eu estou fazendo aqui a respeito das semânticas, elas parecem... é difícil de compreender, né, sem um exemplo, mas não se preocupem que a gente vai entrar mais a fundo nesses detalhes mais adiante. Eu trouxe um exemplo aqui para explicar, então, o que é
como a gente vai estudar mais semântica Big Step e Small Step, eu trouxe um pequeno exemplo aqui para ilustrar esse conceito de Big Step e Small Step e o que é essa relação de execução dos meus programas. Supondo aqui que eu tenho uma pequena linguagem aqui, né, que eu defini, é uma linguagem de expressões, que eu defini a sintaxe dela usando o BNF, né? Então é uma linguagem de expressões, e uma expressão, o que é uma expressão? Uma expressão pode ser um número, esse número é um número, esse n, né, é um número natural. Uma expressão nessa minha linguagem, ela também pode ser a soma de duas expressões, né? Então notem que aqui é uma definição indutiva, então esse esão aqui representa, né, qualquer tipo de expressão, que pode ser também um número, ou uma soma, ou uma multiplicação. Então, por exemplo, né, o que é uma semântica Big Step? Uma semântica Big Step, ela pode ser uma maneira de entender ela, né, ou de perceber o que ela é que ela é uma função, né, é uma função que tu pode pensar como sendo um interpretador. Então, Big Step é uma função que recebe como entrada uma expressão, né, escrita nessa linguagem que eu defini aqui em cima, e avalia isso, né, até o final, em um grande passo, por isso que se chama Big Step. Então, uma vez que eu avalio uma expressão nessa minha linguagem, eu vou ter um número natural como resposta. Então, por exemplo, se eu vejo o Big Step como uma função, ó, ela recebe como entrada um programa escrito na minha linguagem e devolve na saída o resultado da execução desse programa. A função, a semântica Small Step, né, eu posso enxergar ela também como um interpretador, como uma função, só que ela tem um tipo diferente, né, ela recebe como entrada uma expressão escrita nessa minha linguagem, que está aqui em cima, e me devolve na saída uma outra expressão. Ou seja, a função Small Step, né, ela faz uma transição, ela faz um passo na avaliação do meu programa. Então, se eu passar para a minha função Small Step ali, aquele mesmo programa que eu mostrei anteriormente, ela vai dar um passo na execução desse meu programa, por exemplo, fazer essa multiplicação do 2 vezes 3, e ela vai me devolver como resposta uma outra expressão, né, que seria o 6 mais 1, então eu preciso ir fazendo mais transições, dando mais passos em cima desse meu programa até chegar no resultado final. Então aqui nessa disciplina a gente vai olhar paradigmas diferentes de linguagens de programação e tentar definir, né, essas semânticas Big Step e Small Step para linguagens que estão baseadas nesses paradigmas. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. Aqui eu peguei o slide errado que está sem a bibliografia. Eu queria mostrar para vocês a bibliografia, mas eu adicionei depois e pelo jeito não está aqui o slide. Eu vou colocar o slide com a bibliografia para que vocês olhem, mas basicamente para preparar essa aula eu usei as notas de semântica formal do Andrew Pitts, da Universidade de Cambridge, e também do Peter Sewell, também da Universidade de Cambridge. Depois eu coloco, no e-aula eu vou colocar os links, né? Também usei as notas de aula do professor Álvaro Moreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aquele livro do Nielsen de semântica formal. Eu vou colocar todos esses links para vocês ali no e-aula. Bom, era isso por hoje. Até a próxima. Um abraço.